Oi, galera, tudo bem? Sabe que dia é hoje? Quarta-feira, e nós estamos no meio das nossas revisões do segundo bimestre. E a revisão de hoje é de história. A Pro vai compartilhar a tela com vocês para que a gente possa fazer a revisão. Olha lá, meus amores, a primeira coisa que nós estudamos foi as sociedades nômades. Lembra que a Pro explicou para vocês que esse povo era um povo que ficava em um lugar, eles comiam o que tinha lá de agricultura, né, de plantações, eles caçavam, pescavam, e quando tudo acabava, eles levantavam acampamento e iam para um outro lugar. Olha lá o desenho da casinha deles, eram feitas com peles de animais, ossos ou gravetos, e cada um tinha uma responsabilidade ali. Mas acabou tudo que tinha ali, eles partiam para outro local. Nós temos atualmente aqui, que a professora esqueceu de falar, né? É o povo Hadza. Olha aqui, a Pro colocou a imagem deles aqui para vocês verem. Eles são os nômades atuais, tá bom? Temos também os seminômades pastores. Eles também eram nômades porque saíam de um lugar para o outro, mas eram chamados de seminômades porque eles tinham o quê? Animais. Então eles viviam do quê? Dos animais, né, do leite, da carne daqueles animais, da agricultura que tivesse ali no local. Quando acabava a pastagem, aí sim, eles levantavam o acampamento também e iam para outro local e levavam junto seus animais. Agora nós temos a sociedade sedentária. Essa sociedade já é diferente. Por quê? Eles se fixavam em um local. Então, ali eles faziam a agricultura deles, eles tinham também os animais, normalmente ficavam próximos a rio, então eles cultivavam ali a terra, comiam, né? Colhiam, comiam. Quando acabava, eles continuavam cultivando, então eles não ficavam trocando de lugar, tá bom? Nós estudamos também o aquecimento global. O que seria isso, gente? Isso é muito importante. Esse aquecimento global é um fenômeno que vem acontecendo no mundo todo há décadas. O que seria? Seria o aumento das temperaturas dos oceanos e da atmosfera terrestre, provocada pelo quê? Pela intervenção do homem na natureza. Então, olha lá, quais são as consequências, né? Aliás, as causas, né? As consequências a Pro já falou. As principais causas: desmatamento, por isso a gente estuda e fala tanto que não pode, e também a emissão de gás carbônico e outros gases poluentes, tá bom? Nós estudamos também o latifúndio e o minifúndio, lembram? Seriam essas grandes propriedades, fazendas enormes, são cultivadas ou não. Então, por serem grandes, é latifúndio. E o contrário dela, minifúndio, propriedades pequenas usadas para plantio. Normalmente, numa chácara ou no fundo do quintal, a família tem lá a sua hortinha para seu consumo próprio. Então, minifúndio, tá bem? Outra coisa que nós estudamos, que a leitura e a escrita consta na Constituição brasileira que são garantidas para todos os brasileiros. E é um dever do Estado e da família dar à criança a condição de ir para a escola. Por que precisamos ler e escrever? Porque olha lá, ó, se eu estou andando na rua, eu preciso saber o nome do ônibus, preciso ler a placa, posso ler um jornal ou um livro, posso mandar um e-mail. Então, a comunicação é muito importante, por isso nós temos que saber ler e escrever e é garantido por lei. A escrita cuneiforme, lembra que a gente trabalhou essa escrita? Olha lá, Pro colocou um desenho da escrita cuneiforme e colocou uma cunha. Esse objeto, que se chama cunha, ele deu o nome dessa escrita. Olha lá, ela foi criada pelos sumérios e é uma das escritas mais antigas do mundo. Temos também ali, ó, os fenícios. Os fenícios, eles desenvolveram um sistema de escrita que deu origem ao nosso alfabeto, sabia? Ao alfabeto lá que todos usam atualmente vieram dos fenícios.
O que aconteceu? Lembra que a Pro falou para vocês que os fenícios eles eram comerciantes e navegadores? E como eles comerciavam com países diferentes, pessoas diferentes, eles precisavam inventar uma escrita que fosse fácil para ajudar ali nos negócios deles. Então, eles criaram um alfabeto com 22 consoantes, que é utilizado atualmente em todo o mundo, né? Praticamente. E o alfabeto fenício é que originou todos os alfabetos atuais. Então, a Pro colocou ali, a primeira imagem é o alfabeto fenício, e depois como ele foi modificando e se transformou nos alfabetos atuais. Ah, uma coisa legal que a gente estudou também foi esse alemão, lembra do nome dele? Johann Gutenberg? Ele criou uma máquina muito importante que é a imprensa. Como essa máquina funcionava, gente? Ele foi adaptado a partir de uma prensa de vinho. Lembra que a Pro falou para vocês do teclado do computador ou do celular? Então, o que ele fazia? Era esculpido as letrinhas em metais e aí ele ia encaixando, formando palavras, colocava na prensa, prensava e aí saía a página impressa, como a gente vê hoje nos livros. E aí isso foi muito importante porque aumentou a forma de distribuição de livros, de jornais, de tudo. Porque em vez de ficar escrevendo um por um, já fazia a prensa e saía vários. Então, essa invenção do Gutenberg foi muito importante. Outra coisa aqui que a Pro ensinou para vocês também. Hoje em dia, ler e escrever, praticamente todo mundo sabe. Poucas pessoas ainda não sabem, mas praticamente todo mundo sabe. Só que nem sempre foi assim. Aqui no Brasil, por exemplo, a educação escolar com livros, com cadernos, carteiras, professor, tudo começou quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil. E aí o que aconteceu? Os padres jesuítas vieram lá da Europa para poder ensinar aqui tanto os filhos dos colonos como os índios. E aí eles começaram a educar tipo uma escola, como a gente já conhece hoje. A intenção deles, o principal objetivo, era desenvolver a cultura cristã europeia. Então, a partir daí, começou a ler e a escrever aqui no Brasil através dos padres jesuítas. Bem legal, né? E acabamos, então, a nossa revisão. O conteúdo, como vocês viram, é bem legal, bem interessante, não está difícil, mas se você precisar tirar alguma dúvida, reveja o vídeo. Estou à disposição, como eu sempre falo, liga para a Pro, que a Pro ajuda vocês, tá bom? Aí depois que vocês tiverem certeza de que entenderam todo o conteúdo, vão lá e façam atividade de revisão. Estou louca para ver a nota de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e um beijo carinhoso da Pro. Tchau!